Você é diabético? Pré-diabético? Está com a barriguinha saliente? Então preste muita atenção nesse vídeo. Você pode ficar diabético ou a sua diabetes pode piorar se você não seguir essas dicas. E pode haver a reversão da doença se você seguir corretamente. Sim, diabetes pode ser curada dependendo do estágio em que você se encontra. Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O diabetes aflige milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E apesar de ser uma doença silenciosa, você não sente nenhum sintoma específico, por isso muitas pessoas deixam para lá, ela causa, com o passar dos anos, infarto, AVC, cegueira, impotência, colapso renal, Alzheimer, perda de membros. E para você evitar tudo isso, eu vou trazer aqui os 6 elementos proibidos para diabéticos. Se você riscar esses alimentos da sua rotina, sua doença vai estabilizar e pode até haver a reversão do quadro. Eu vou falar também de alguns suplementos que podem ajudar você na sua cruzada contra o diabetes. Por isso mesmo, esse vídeo já merece o seu like, merece o seu joinha. Não deixe de compartilhar nos seus grupos. Mostre como você está bem informado. E me responda, você tem diabetes? Tem consumido algum desses 6 alimentos proibidos? Coloque aí nos comentários abaixo. E comente também, qual assunto você gostaria que eu tratasse aqui no canal? O próximo vídeo será o que tiver mais comentários. Pessoal, visite meu site. Todas as minhas outras redes sociais estão lá, com conteúdos mais curtos sobre saúde, qualidade de vida, longevidade e boa forma. Os suplementos que eu uso, que eu recomendo, tá lá no meu site. Todo mundo pergunta qual magnésio que eu uso, vitamina D, ômega 3. Tá tudo lá na minha lista de suplementos do meu site. Meus cursos também estão lá. É www.dedidado.com.br. O diabetes tipo 2 se dá pelo excesso de um hormônio conhecido como insulina. Esse hormônio é disparado quando nós ingerimos determinados alimentos, principalmente ricos em carboidrato. Então, se você abusa desses alimentos, ano após ano, a sua insulina se mantém sempre elevada. Porque funciona da seguinte forma. Você ingere um alimento que tem muito carboidrato, que tem muito açúcar. Esse açúcar vai para a corrente sanguínea. E essa glicemia aumenta, você fica com alta de glicose no seu sangue. Essa glicose precisa baixar. Essa glicose precisa ser colocada para dentro da célula. E quem faz isso é a insulina. Mas isso não é bom, Moacir? É bom. Mas quando a insulina está em excesso, é porque você ingeriu carboidrato em excesso. E aí, parte desse carboidrato é transformado em energia, mas a maioria dele, afinal de contas, você consumiu em excesso, é armazenado na forma de gordura. E essa nem é a pior parte. A pior parte é que quando você tem uma alta excessiva de insulina, principalmente ano após ano, o receptor, que é o que responde à ação da insulina, começa a ficar resistente. Ele começa a não responder mais à insulina. É como se ele dissesse assim, insulina, já tem muito carboidrato aqui na forma de gordura, não cabe mais. E a insulina diz para o receptor, mas essa glicose não pode ficar no sangue, ela precisa entrar. E fica aquela disputa, a insulina tenta acionar o receptor e o receptor não responde. E aí o que o corpo faz? Produz mais insulina para tentar forçar a entrada da glicose. Isso funciona por um tempo. É quando a pessoa está pré-diabética. Quando a pessoa começa a ficar diabética, entra no quadro de diabetes, o pâncreas, que é o responsável pela produção dessa insulina, começa a entrar em colapso. E aí ele não consegue mais produzir insulina. Ele entra em colapso de tal forma que ele chega a cessar de produzir insulina. Por isso que alguns diabéticos que já estão mais descompensados precisam tomar insulina na forma injetável. E muita gente acha que insulina é remédio, né? Que insulina trata o diabetes. Não, não, não. Na verdade, a insulina que causou o seu diabetes. Mas é possível reverter dependendo do seu quadro. E não é com medicamentos, meus amigos. É através da alimentação. E eu vou trazer aqui os 6 alimentos proibidos para quem é diabético. Ó, primeiro,
Se a insulina é produzida em excesso através de carboidrato, por óbvio, você tem que riscar da sua vida carboidratos, principalmente carboidratos simples. E o primeiro deles, o que dispara de forma mais incisiva, mais efusiva e mais forte a insulina, claro, é o açúcar. E quando eu falo açúcar aqui, meus amigos, eu estou falando de todos os tipos, tá? Porque as pessoas têm o hábito de me perguntar, quando eu falo que você deve cortar o açúcar, mas e o açúcar demerara? É açúcar, meus amigos. E o açúcar mascavo? É açúcar, meus amigos. E o açúcar orgânico? É açúcar, meus amigos. E o mel, Moacir, continua sendo açúcar, meus amigos. Então, se você é pré-diabético, se você já está diabético, ou se você está gordinho, pode saber que você está caminhando para o diabetes, você precisa suspender o açúcar. Mas e aí, Moacir, eu não consigo viver sem açúcar no meu café, no meu suco, eu preciso colocar açúcar, tudo bem. Use adoçantes naturais, tá? Nada de adoçantes artificiais. 2 exemplos para vocês aqui de adoçantes naturais, ó. Estévia e eritritol. Xilitol também você pode utilizar, tá? Esses adoçantes vão adoçar e vão tirar aquela necessidade que você tem de colocar ali açúcar no café. Eu, particularmente, tomo meu café sem açúcar. Já me acostumei a ficar sem açúcar. Depois que você corta o açúcar, o seu paladar muda, tá, meus amigos? Você começa a sentir o sabor dos alimentos. Ó, depois, açúcar você já sabe, provavelmente seu médico já falou isso com você. Mas todos os alimentos à base de farináceos, que é o segundo alimento que você precisa cortar. Então, ó, pão, macarrão, bolo, biscoito, rosca, tudo que é feito à base de farinha, seja farinha de trigo, farinha de arroz, de mandioca, você precisa suspender. Por quê, Moacir? Porque o amido, a farinha é amido. E o que é o amido? Amido é açúcar, tá? Amido é um monte de moléculazinha de glicose juntinha que forma a molécula do amido. É açúcar puro, meus amigos, puro. E não me venha com essa, se o seu nutricionista falou, não, troca o pão pelo pão integral, troca o macarrão pelo macarrão integral, não faz a menor diferença. O macarrão integral, o pão integral, tem o mesmo pico glicêmico do que o pão branco, do que o macarrão comum. Então você precisa substituir essas farinhas. Tem como substituir, mas, pô, existe farinha de castanha, farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de linhaça, e existem várias receitas, você consegue encontrar aí no YouTube, na internet, como fazer pão, como fazer macarrão com outras substâncias que não sejam os farináceos. Terceiro, os alimentos processados, meus amigos, alimentos industrializados, 100% dos alimentos processados, alimentos industrializados, tem açúcar na sua composição. E é uma quantidade absurda de açúcar, é muito açúcar. Por que você não percebe, por exemplo, que tem uma quantidade absurda de açúcar no ketchup? Sabia disso? Tem um monte de açúcar no ketchup. Sabe por que você não percebe? Porque a indústria coloca junto sal, cloreto de sódio. São 2 realçadores de sabor. Açúcar, baratos. Açúcar e sal. Quando você mistura os dois, você não percebe a presença do sal e também não percebe a presença do açúcar, mas realça o sabor. Então, pode olhar no rótulo. Todo alimento industrializado tem lá na sua composição. Ou está escrito como açúcar, ou é xarope de milho, ou é xarope de frutose, xarope de glicose, maltodestrina, tudo isso é açúcar, tá, meus amigos? Então, evite alimentos processados, corte da sua vida. Além de não fazer bem para você, cheio de substâncias artificiais, é cheio de açúcar. Comece a se acostumar com comida de verdade, alimento que você precisa preparar. Eu sei que dá mais trabalho, mas vai transformar a sua vida. Não confie em mim, faça a experiência por 2 semanas. Você vai ver como o seu corpo vai mudar. Quarto, algumas bebidas que acho que a maioria das pessoas sabe, mas não custa nós repetirmos aqui. Ó, refrigerante, cerveja e suco de frutas doces, diabético não pode, meus amigos. Não pode. A bebida alcoólica que o diabético não pode é cerveja. E não por causa do álcool, mas por causa da quantidade absurda de carboidrato que a cerveja tem. A cerveja tem uma concentração alcoólica baixa. As pessoas que bebem cerveja precisam beber uma grande quantidade de cerveja para ter aquela sensação de relaxamento que todos que bebem buscam, né? E aí você ingere muito carboidrato. Eu costumo dizer que cerveja é pão engarrafado. Uma long neck que você toma é o equivalente a um pão.
Olha só, tem gente que toma 4, 5, 6, 7, 8 cervejas, está comendo 8 pães, né? Então, cerveja, refrigerante, nem se fala, não preciso nem me estender aqui. Suco de frutas, moça. O problema do suco de frutas, se você não tem diabetes, se você não está acima do peso, não tem nenhum problema, tá? Suco de laranja, né? Suco de mamão, esses sucos de abacaxi, sucos muito doces, na verdade você está pegando 4, 5, 6 laranjas e colocando em um único copo. É muita quantidade de açúcar, é cheia de frutose, frutose é o açúcar das frutas. E aí, moça, eu vou ficar sem tomar suco? Não, existem opções. Você pode tomar suco de limão, você pode tomar suco de caju, suco de maracujá. Sabe o que eu faço? Eu coloco caju, maracujá, limão em água com gás, né? E tomo, parece refrigerante. Se você quiser também, pode colocar um pouquinho de estévia, se você quer sentir aquele docinho. Fique igual ou melhor o suco que você está acostumado. Logo, logo, você vai se acostumar e não vai mais conseguir tomar suco de laranja, hein? Confie no que eu estou dizendo. Eu não consigo mais tomar suco de laranja, nem sem açúcar. Eu acho muito doce. Meu paladar já se adaptou. Quinto, frutas doces. Sim, infelizmente, diabéticos não podem com frutas doces, né? Caqui, mamão, manga, essas frutas muito doces, têm muito açúcar. Você até pode consumir, mas da forma correta. Nunca consuma frutas doces, por exemplo, logo pela manhã, que é quando a sua insulina está baixa. Deixe para consumir, se você não fica sem, uma quantidade muito limitada, muito pequena, depois das refeições, como uma forma de sobremesa, porque o impacto desse pico glicêmico vai ser muito menor. Por que não substituir essas frutas doces por abacate, por coco, por castanhas, por tangerina? Tá, tangerina é interessante você mastigar o gomo, mastigar as fibras, tá bom? Porque aí você diminui o impacto glicêmico. Depois, meus amigos, frutas secas, tá? Ameixa, damasco, tâmara, essas frutas concentram o açúcar. Ela perde água e concentra o açúcar. De novo, muito açúcar, que definitivamente quem é diabético e quem é pré-diabético e quem está acima do peso não deve consumir. O segredo, meus amigos, aí você pode achar, mas assim, mas é muito difícil. O segredo é você ir passo a passo, fazendo uma coisa por vez, uma coisa por semana. E o outro segredo é não ter esses alimentos em casa. Esses alimentos, meus amigos, são muito baixos em nutrientes, tem poucos nutrientes, tem muito carboidrato, muito açúcar, e é por isso que você está ganhando peso, que você está pré-diabético e você está diabético. Se você fizer esse passo, em poucas semanas, você vai ver como seus marcadores, a sua glicose vai se normalizar, você vai precisar de cada vez menos medicamentos. Eu tenho alunos aqui que tomavam insulina e não tomam mais, só por seguir esses passos. Claro, existem alguns suplementos que ajudam muito, tá? Melhoram a sensibilidade à insulina, que podem ajudar você nessa tarefa. Ó, os principais aqui, ó, berberina. Berberina é excelente, quase que obrigatório para quem tem diabetes. Picolinato de cromo. O picolinato de cromo ajuda você, inclusive, naquele desejo de doce, naquela necessidade de doce. Magnésio, tá? Magnésio participa em mais de 300 reações no corpo, participa no processo de geração de energia e é fundamental ali no metabolismo da glicose. E complexo B, esses são os principais, tá? Complexo B também é essencial para quem é diabético. Esses suplementos, meus amigos, é importante que você consuma na dose correta, na quantidade correta. Tá? Tem muitos suplementos aí que tem baixas doses e que não vão adiantar. Lá na minha lista de suplementos tem as marcas que eu uso, que eu indico, tá bom? Confere lá, tá lá no meu site, vou pedir para deixar aí embaixo, vou pedir para colocar em cima, para ficar fácil para vocês. Então visite meu site, www.dedidado.com.br. Lá tem todos esses suplementos que eu falei, todos que eu uso, que eu indico, meus cursos estão lá, minhas outras redes sociais estão lá, confira meu site. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. Tá esperando o quê? É de graça. Basta clicar aí em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.